Olá, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios de probabilidades, esse assunto tão desafiador, próprio para guerreiros como vocês, então não saia daí. O exercício que vamos fazer agora é o teste número 1 do nosso material que caiu na Mackenzie. Diz o seguinte: escolhe-se ao acaso um número de 3 algarismos distintos tomados desse conjunto aqui. A probabilidade de nesse número aparecer o algarismo 2 e não aparecer o algarismo 4. Antes de resolvermos, gostaria de sugerir que você visse o outro vídeo que gravamos lá de probabilidades, onde eu mostro detalhadamente esse resumo aqui, que é o que a gente usa em praticamente todos os exercícios de probabilidades. Então, inicialmente, você deve analisar se você tem um evento ordenado ou não ordenado. Aqui é para você formar números de 3 algarismos distintos, então você monta um exemplo, por exemplo, 125, troca a ordem aqui, 512, alterou? Alterou. Então, trata-se de um evento ordenado e quando é ordenado, nós temos duas soluções. Uma é a CPI, cálculo das probabilidades independentes, e a segunda solução é o processo tradicional N de A, N de U, que é o que nós vamos usar nesse exercício aqui. O N de U é o seu espaço amostral. Você vai formar aqui números com 3 algarismos distintos, sem nenhuma restrição. Bom, então são 3 dígitos. Nessa primeira posição, eu posso colocar qualquer um daqueles algarismos. Então aqui eu tenho 5 possibilidades, 5 opções. Como ele diz que são algarismos distintos, aqui eu tenho 4 opções e depois aqui 3 opções. Esse é o meu espaço amostral. Agora eu vou calcular os casos favoráveis, que é o N de A. Agora tem restrição. Qual é a restrição imposta? Deve aparecer o 2 e não pode aparecer o 4. Quando ele fala que deve aparecer o 2, ele pode aparecer no início, pode aparecer no meio ou pode aparecer no final. Mas agora eu não posso mais usar o dígito 4. E como ele falou que são algarismos distintos, nem o 2 eu posso usar mais porque já usei. Então, aqui eu posso usar o 1, ou o 3, ou o 5. Então, aqui eu tenho 3 alternativas. Aqui eu tenho 2 alternativas, uma vez que os algarismos são distintos. Agora, isso aqui seria o mesmo cálculo, né? Então, isso aqui dá 6, aqui também dá 6 e aqui também dá 6. A probabilidade de ocorrer esse evento A é o N de A dividido pelo N de U, então seria 18, né? Dividido por 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3. Nós vamos fazer ali simplificações. Então, isso aqui por 3 dá 6, aqui dá 1, aqui por 2 dá 3 e aqui por 2 dá 2. Resposta 3 sobre 10, que é a resposta. Esse próximo exercício também está no nosso material, diz o seguinte, um exercício da FUVEST. Escolhe-se ao acaso 3 vértices distintos de um cubo. A probabilidade de que esses vértices pertençam a uma mesma face. Então, novamente, eu vou olhar aqui o meu resumo, vou montar um exemplo para ver se eu terei eventos ordenados ou não ordenados. Então eu vou escolher aqui aleatoriamente 3 vértices. Posso escolher, por exemplo, os vértices A, B e C. Se eu escolher os vértices C, A e B, eu fiz a mesma escolha? Fiz. Então é um evento, é um agrupamento não ordenado. E se é não ordenado, então eu vou usar esse processo tradicional. E lá no não ordenado nós vimos que é combinação e na combinação nós usamos a fórmula. E eu disse lá no primeiro vídeo que eu gosto sempre de começar pelo N de U, que é o espaço amostral. Então aqui o meu N de U
seria eu escolher 3, é uma combinação, porque é não ordenado, eu vou escolher 3 dentre 8. O cálculo disso aqui, você usa o fatorial dos 2, depois o fatorial da diferença. Então, seria 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, você vai ter 8 vezes 7 vezes 6. O 5 fatorial eu vou cancelar com esse 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é 6. Vou simplificar. O resultado ali, 8 vezes 7, vamos deixar indicado. Agora, o N de A são os casos favoráveis. Então, aqui ele fala o seguinte: os 3 vértices que você vai escolher deverão pertencer à mesma face. Então, se eu pego, por exemplo, A, B e C, isso é um caso favorável? É. Se eu pego A, B e D, é um caso favorável? Também. Quer dizer, desses 4 vértices aqui, A, B, C e D, se você escolher 3 deles, você terá um caso favorável. O que é isso? Escolher 3 dentre 4. Isso é uma combinação. Você vai escolher 3 dentre 4. Mas isso aqui é o que eu posso escolher em cada face. Nessa face, por exemplo, A, D, H, E, eu posso escolher também outros 3, por exemplo, A, D e E. Isso é um caso favorável. Então, é esse tanto de escolhas para cada face. Quantas faces eu tenho no cubo? Eu tenho 6, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 6. Agora eu vou calcular a probabilidade de ocorrer esse evento A. Como? Pegando o N de A e dividindo pelo N de U. Sabemos aqui combinação de 4, 3 a 3, né? Isso aqui dá 4. Então, a conta que eu tenho que fazer seria 6 vezes 4, que eu gosto de indicar, em vez de fazer a conta, colocar ali o resultado, 24. É preferível você indicar e fazer simplificações, né? Essa conta até é simples, mas é bom você criar o hábito de não fazer contas, fazer simplificações. Dividido aqui por 8 vezes 7. 8 vezes 7. Eu vou simplificar por 4, aqui dá 1, aqui dá 2, esse com esse, aqui deu 3, resultado final 3 sobre 7, que é a resposta. Nós agora vamos fazer um do Enem. Esse exercício, então, é um exercício do Enem 2009, do caderno amarelo, a questão 146, diz o seguinte: o controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Então, temos aqui os 4 aparelhos celulares. Nós vamos montar um exemplo de tal forma que eu tenha ali exatamente 2 aparelhos defeituosos, portanto, 2 perfeitos. Vamos imaginar, numa primeira hipótese, você comprou, então esse aqui estava perfeito, esse defeituoso e esse aqui também defeituoso. Eu vou trocar a ordem ali para ver se vai alterar. Se troca essas duas, só esses 2 aqui, mantendo os outros 2. Então aqui defeituoso e aqui perfeito. Os outros eu vou manter, perfeito e aqui defeituoso. Bom, nessa situação de baixo, ela difere da situação de cima, porque o aparelho número 2, nessa situação de cima, ele está perfeito. Na situação de baixo, ele está defeituoso. É uma situação diferente. Ou o celular está perfeito ou ele está defeituoso. Agora, se a chance dele estar defeituoso é de 0,2%, que fala no exercício, a chance ou a probabilidade dele estar perfeito seria 99,8%. Então, se você for calcular a probabilidade para acontecer essa situação ou essa situação, né?
Vamos analisar nessa de cima os dois perfeitos. Então, você teria aqui 99,8%, a probabilidade desse aqui estar perfeito. Depois, esse aqui também perfeito. Então, seria outra vez 99,8%. A probabilidade desse com defeito e o outro com defeito seria, então, 0,2% e o outro também 0,2%. Mas será que essa aqui é a única possibilidade de você ter dois perfeitos e dois defeituosos? Não, essa aqui é uma outra. Tem mais possibilidades. Se você põe, por exemplo, esse telefone 1 e 2 defeituosos e os dois de lá perfeitos, é outra situação diferente. Quantas seriam, então, as situações diferentes? Na realidade, o que você teria que fazer com esses quatro elementos aqui? É uma permutação com repetição de quatro elementos. Tem um que repete duas vezes, o outro que repete duas vezes. O cálculo disso aqui é 4 fatorial sobre fatorial de cada um deles. 2 fatorial, 2 fatorial, cujo resultado é 6. Então, esse resultado aqui você tem que multiplicar por 6. Olhando as alternativas, a resposta correta é a letra C, ok? Antes de prosseguirmos com a solução de mais exercícios, eu vou fazer aqui um resumo desse processo da CPI, que eu tenho certeza vai te ajudar bastante. Nesse exercício do Enem que nós acabamos de resolver, primeiro, o que você deve fazer? Você deve escrever um caso favorável. Foi o que nós fizemos. Você tem lá os 4 telefones, então ele fala que você tem que ter 2 perfeitos e 2 defeituosos. Nós montamos um exemplo, escrevemos um caso favorável. Vamos supor esse aqui perfeito, esse defeituoso e esse defeituoso. Então, item número 1 já fizemos. Item número 2, calcule a probabilidade de ocorrer esse caso favorável. Então, a probabilidade desse aqui estar perfeito é 99,8%. Depois, esse outro também perfeito, a probabilidade é também 99,8%. Esse defeituoso é 0,2%. E o outro também defeituoso 0,2%. Então, item número 2 nós já fizemos. Item número 3, verifique quantos são os casos favoráveis e multiplique. Aí nós vimos que um outro caso favorável seria, por exemplo, você ter esses dois de cá defeituosos e os dois de lá perfeitos. Então, nós vimos que quantos são os casos favoráveis? Você teria que fazer uma permutação com repetição de 4 elementos, 2 e 2. Isso aqui deu 6. Aí você vai fazer o quê? Multiplicar pelo resultado que você conseguiu ali atrás. Nós vamos fazer mais exercícios e vamos adotar esse esquema para você acompanhar direitinho e rebentar, né? Fazer todos esses exercícios aí de probabilidades. Vamos resolver mais um exercício do nosso material, agora o teste 48 da Mackenzie, que diz o seguinte: um casal planeja ter 4 filhos, admitindo-se probabilidades iguais para ambos os sexos. A probabilidade desse casal ter 2 meninos e 2 meninas em qualquer ordem. Então, nós estamos fazendo esse exercício para você fixar o processo da CPI que nós acabamos de mostrar. Sabemos de antemão que nascimento de crianças é um evento ordenado, já mostramos aí no vídeo, e se é ordenado, você tem o processo da CPI e tem também o outro processo que é o tradicional. Nós vamos fazer primeiro pela CPI, usando a CPI. Bom, então o item número 1 da CPI é você escrever um caso favorável. Então, um caso favorável aqui seria, por exemplo, homem, mulher e mulher. Então, atende ali a exigência dele, é um caso favorável.
O item número 2, calcule a probabilidade para que ocorra esse caso favorável. Bom, então nasceu uma criança. Aqui na CPI, a primeira pergunta que nós fazemos é qual a probabilidade? Nasceu uma criança, qual a probabilidade de ser homem? Então a probabilidade é meio. Nasceu outra criança, qual que é a probabilidade de ser homem? É meio também. Ser mulher é meio também. Todas as probabilidades aqui são meio. Bom, o item número 2 já está pronto. O número 3, calcule quantos são os casos favoráveis e multiplique. Os casos favoráveis aqui, o que você vai fazer? Se você tivesse, por exemplo, as duas crianças sendo meninas, né, mulheres, e depois os outros dois sendo homens, também é um caso favorável. Se você tivesse alternado homem-mulher, também é um caso favorável. Quantos são os casos favoráveis? Seria você fazer uma permutação com repetição de 4 elementos. Tem um que repete 2 vezes e outro que repete 2 vezes. Cálculo que acabamos de fazer, né? Isso aqui dá 6. Então, na realidade, você teria aqui, seria 1 sobre 2 elevado à quarta vezes 6, né? 2 elevado à quarta dá 16, simplificando por 2. Então, aqui por 2 dá 3 e 16 por 2 dá 8. 3/8 é a resposta. Vamos fazer agora pelo processo tradicional N de A, N de U. Então, como eu já disse, eu gosto sempre de começar calculando o N de U, que é o total de casos possíveis. Como você tem 4 crianças, lembrar que no N de U, a pergunta que nós fazemos, né, no processo tradicional é quantas possibilidades? Então, nasceu uma criança aqui. Quantas possibilidades? São 2, ou é homem ou é mulher. Então, aqui são 2 possibilidades. Aqui nasceu uma criança, também são 2 possibilidades. Aqui também 2 e aqui também 2. E agora eu vou calcular o N de A. N de A são os casos favoráveis que nós já vimos na primeira solução, seria permutação com repetição de 4 elementos, 2 e 2. Quando você vai calcular a probabilidade de ocorrer esse evento, você vai pegar esse N de A, né, que já vimos dar 6, é o N de A, e vai dividir pelo N de U, que é 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quarta, que é 16. Você observa que essa conta que se faz aqui é a mesma conta que se faz aqui atrás, né? Mas são processos diferentes. Nesse você calcula aqui várias probabilidades, né? E naquele lá você calcula as possibilidades e no final, aos 45 do segundo tempo, você vai ver o que o NA representa dentro do seu espaço amostral N de U. Fazendo a simplificação, você vai encontrar 3/8, que graças a Deus, mais uma vez, deu a mesma resposta. O exercício que vamos fazer agora é o teste número 33, que diz o seguinte: numa turma com 8 homens e 2 mulheres, será feito um sorteio de 3 alunos. Qual a probabilidade que não sejam todos do mesmo sexo? Bom, nós vamos montar um exemplo e trocar a ordem para ver se é ordenado ou não. Imagine que foram sorteadas as pessoas A, B e C. Se tivesse sido sorteadas as pessoas C, A e B, seria o mesmo sorteio? Seria. Então montamos um exemplo, trocamos a ordem e vimos que não alterou nada. Significa que estamos trabalhando com agrupamentos não ordenado, e não ordenado nós usamos só o processo tradicional N de A, N de U. Vamos começar pelo N de U. Então seria você escolher 3 dentre 10. Combinação, escolhe 3 dentre 10. O resultado, 10 fatorial sobre 3 fatorial, depois fatorial da diferença. Desenvolvendo isso aqui, você teria 10 vezes 9 vezes 8. O próximo seria 7 fatorial. Eu já simplifico com 7 fatorial, dividido por
3 fatorial, que é 3 vezes 2. Simplificando aqui dá 4, esse com esse aqui dá 3, então sobrou aqui 120. Agora eu vou calcular o N de A. São os casos favoráveis. Ele fala que não podem ser os 3 do mesmo sexo. Então você tem 2 caminhos. Você pode fazer por inclusão ou por exclusão. Nós mostramos aí nos vídeos de análise combinatória que para você fazer a opção, você deve analisar o lixo. Se ele for pequeno, você deve fazer a opção pelo processo da exclusão. E o que seria o lixo aqui? Todos os 3 do mesmo sexo. Mas olha, como você só tem 2 mulheres, as 3 sendo mulheres não tem como. Então, o único lixo que você tem aqui seriam dos 10 alunos ali, você escolher 3 homens. É o único lixo. E como o lixo é pequeno, então nós vamos usar o processo da exclusão. Quer dizer, o N de A, nós vamos pegar aqui o total, que já foi calculado inclusive ali, que é o 120, né? Menos o lixo. Esse lixo aqui seria você escolher 3 homens. É você escolher 3 dentre 8. Fazendo os cálculos aqui, isso aqui é 8 fatorial sobre 3 fatorial, depois fatorial da diferença. Desenvolvendo ali, você vai ter 8 vezes 7 vezes 6. O 5 fatorial que vem aqui vai cancelar com esse 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é 6. Simplificamos, 8 vezes 7, 56. Então, o seu N de A seria os 120 menos os 56, que dá 64. Fazendo a probabilidade de ocorrer esse evento A, é você dividir o N de A pelo N de U, então seria 64 em 120. Podemos simplificar por 8 dá 8, e aqui por 8, dividir por 8 de cabeça, você faz metade da metade da metade. Primeira metade é 60, segunda metade 30, terceira metade 15. Então, seria 8 sobre 15, que é a resposta. A questão que vamos fazer agora é do Enem 2015, número 149, do caderno amarelo, que diz o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos desta escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. What's your name? A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Inicialmente, nós vamos montar um exemplo e trocar a ordem para saber se é ordenado ou não. Vamos imaginar que você tivesse aqui esses 3 alunos, A, B e C. Esse aqui fala inglês, sim. Esse aqui vamos admitir que ele também fala. E esse aqui vamos dizer que ele não fala. Então, montei um exemplo, vou trocar a ordem. Imagine agora, numa outra hipótese, esse aqui não fala, esse aqui fala e esse aqui fala. Essa hipótese é diferente dessa? Sim, porque na hipótese de cima, o aluno A, ele fala inglês, mas na hipótese de baixo, ele não fala. Então, são situações diferentes, porque as probabilidades de falar e não falar são diferentes. A probabilidade dele falar inglês é 30%, consequentemente, a probabilidade de não falar é 70%, uma vez que esses 2 eventos, falar e não falar, são complementares. Dê uma olhadinha depois lá no primeiro vídeo que fizemos para você saber direitinho e relembrar o que são eventos complementares. Uma outra pergunta que o meu aluno me faz é a seguinte: olha, professor, eu vou aprender só esse processo tradicional, porque ele me atende nas 2 situações.
de ordenado e não ordenado. Eu respondo, não cometa esse erro. Uma vez que o processo da CPI, você não pode de forma alguma abrir mão desse processo que é tão usado e tão útil em probabilidades. Montamos então esse exemplo e vimos que é ordenado, e se é ordenado você tem o processo da CPI, que é o cálculo das probabilidades independentes, e o processo tradicional NDA-NDU. Aqui vamos fazer por CPI. Uma outra decisão que temos que tomar nesse exercício é se vamos fazer por inclusão ou por exclusão. A pergunta do exercício é qual a possibilidade do entrevistador ser entendido. Aí você pensa, para ele ser entendido, basta que um dos 3 alunos fale inglês. E quando você vai colocar um deles falando inglês, pode ser o aluno A, o B ou o C. Esse entrevistador poderá ser entendido também se 2 alunos falarem inglês e um não. Aí você pensa, quais os 2 que vão falar? Pode ser o A e o B, pode ser o A e o C. Ou ele pode ser entendido também se os 3 alunos falarem inglês. Então você percebe que por inclusão são muitas as maneiras de você calcular as possibilidades do entrevistador ser entendido. Isso quer dizer que é interessante você analisar o lixo e aí fazer pelo processo da exclusão. O que seria lixo aqui? Nenhum dos alunos falarem inglês. Aí o entrevistador não será entendido. Então, nós vamos fazer por CPI e usar o processo da exclusão. Fazendo por CPI por exclusão, nós vimos que a probabilidade de ocorrer um evento A é a probabilidade total menos a probabilidade de ocorrer o lixo. Essa probabilidade total, 100% ou 1. Como as alternativas estão em porcentagem, então eu vou trabalhar em porcentagem. Então aqui seria 100%. 100%. Menos a probabilidade de ocorrer o lixo. O lixo aqui seria nenhum dos alunos falar inglês. E se a probabilidade de falar é 30%, a probabilidade de não falar é 70%. Então seria 70% e, olha o I ali, ó, o outro, segundo aluno, também não fala, então é 70%, e o terceiro aluno também não fala, 70%. E como eu sempre defendi, prova do Enem não tem conta, e eu já mostrei isso aí num vídeo, e se você duvidar, me manda um comentário aí, coloque aí uma observação. Professor, como é que resolve essa questão tal do ano tal sem conta? Eu vou te mostrar, faço esse desafio com você, top? Muito bem, então vamos terminar a questão. 70% de 70%, eu calculo 10%. O que seria 10% de 70%? Dá 7%. Quem tem 10% tem qualquer valor. Então, 10% dá 7, eu quero 70%, é 7 vezes mais. Então, seria 49%, né? 49% de 70%. Olha, eu vou fazer um cálculo aproximado. Em vez de 49%, eu vou calcular 50%. 50% de 70% é a metade de 70%. Eu sei que eu estou fazendo um cálculo aproximado e as alternativas me permitem fazer isso, porque elas estão relativamente distantes uma da outra. Então, aqui seria 50% de 70%, a metade de 70% dá 35%. 100% menos 35%, isso aqui vai dar aproximadamente 65%. Olha as alternativas lá. Então a alternativa correta é a letra D e mais uma vez, mais uma questão sem nenhuma conta, hein? E aí, campeão, tá aprendendo probabilidades? Espero que sim. E se gostou, não deixe de dar o seu like. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Gostaria de lembrar que temos mais 10 questões de probabilidades do Enem resolvidas aqui no nosso canal. 2017 foram 3 questões,
2018 5 questões e 2019 2 questões. Além disso, gravaremos mais um vídeo só de exercícios e vamos subir um pouco o nível de dificuldade das questões. Portanto, mantenha-se focado, tenho certeza que você será recompensado por esse sacrifício. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, hein?